Esse é a cara feiosa, tá aparecendo aí. Versículo 19? Isso. Não, 16, 16. 19. Aí você vai deixar o 19. A Dudu, aliás, faz o direito pro Samir. Posiciona aqui pra mim, pra não ficar não. Vê como é que tá. Senão eu não vejo vocês, né? Tá mais ou menos? Show? Todo mundo achou aí? Essa semana... Foi acho que foi hoje, estava vendo um vídeo sobre... O cara conversando com a sabedoria, né? Aí ele questionando por que Deus não faz certas coisas. Por que Deus não salva todas as pessoas. E aí eu lembrei dessa passagem aqui. É uma parábola que Jesus conta, né? Apesar de que alguns dizem que isso aqui não é uma parábola. Alguns dizem que é uma história. E às vezes eu fico vendo esses debates teológicos, eu fico pensando assim, eu quero mais que esses teólogos se explodam. Quero mais que eles se matem. Porque isso não é relevante, na verdade. Se isso aqui for uma parábola, que eu acredito que seja, é a única parábola em que Jesus menciona um nome. Todas as outras histórias de Jesus nunca comentou, nunca deu um nome para os personagens. A única parábola que Jesus dá um nome para um personagem é essa. Tem algumas outras discussões que, por exemplo, geralmente quando Jesus ele conta parábolas, ele nunca conta parábolas sobre coisas que não existem. Ele só conta parábolas sobre coisas reais, coisas do cotidiano. E esse seio de Abraão que vai descrever aqui é uma incógnita religiosa, teológica, que eu também quero que se exploda. Diz o seguinte, Jesus dizendo, havia um certo homem, contou Jesus, que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de doenças, costumava estar deitado à sua porta. Desejava comer ao menos as sobras desse rico, mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Um dia o mendigo faleceu e foi enviado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. Ali no inferno, viu Lázaro lá longe com Abraão. Pai Abraão, gritou, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado em chamas. Filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te que durante toda a sua vida tiveste tudo quanto querias, enquanto Lázaro nada teve? Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormento. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. Ó pai Abraão, manda-o à casa do meu pai, retorquiu o rico, pois tenho 5 irmãos e é preciso avisá-los para que não venha para esse mesmo lugar de sofrimento. Mas Abraão declarou-lhe, eles têm as escrituras de Moisés e dos profetas, ouçam os seus avisos. Não, pai Abraão, se alguém que entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, não ouvirão nem mesmo alguém que se levante dos mortos. Amém? Amém. Eu achei que era um bicho essa semana. Eu queria Será que tá tendo um passarinho? Eu queria passear rapidinho sobre essa parábola aqui, mas o que eu queria falar mesmo é como que essa parábola se cumpre, ou como que essa história se cumpre. Isso aqui parece Jesus ele conta diversas histórias que seria como se fosse um faz de conta, um conto de fadas para explicar certas ilustrações. Por quê? Para que as pessoas memorizassem mais. Só que de todas as partes da história de Jesus, elas eram simplesmente para ilustrar alguma coisa. E essa aqui é a única história que a gente vê ela se concluindo realmente. E é isso que eu queria falar com vocês. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a parábola. Aí no primeiro versículo 19, diz o seguinte: havia um certo homem rico, contou Jesus, que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Aquele homem vivia sua vida em torno das riquezas e dos seus prazeres. Então, a primeira coisa que a gente entende que Jesus está falando aqui é que viver a vida simplesmente segundo as riquezas e segundo os seus prazeres é destino certo para onde você vai.
Jesus está alertando aqui que nós não podemos viver a nossa vida segundo as nossas riquezas e prazeres. O que Jesus está querendo dizer é que o problema não é você ter riqueza. Entendam. O problema é que ele vivia pela e para a riqueza. O coração estava aqui. E vivia para quê? Para toda a luxúria, para todo o prazer que aquilo dava. Omitindo todas as outras demais coisas. A gente já falou que 1 milhão de vezes. Jesus já passou sobre... Jesus já foi procurado por alguém com a mesma situação. Que foi o jovem rico. Que inclusive, aí essa teologia eu já gosto. Alguns teólogos dizem que esse jovem rico é esse mesmo Lucas. Que ele sai triste, sai arrependido, né? Que a gente conhece a história que o Lucas era médico, era rico. E em algum momento, aquele dinossauro que a gente fala que jogou uma pulga atrás da orelha, né? Mas em algum momento aquele dinossauro que Jesus joga atrás da orelha dele, fala, ó, vai, vende tudo que você tem, me segue, você vai ter um lugar comigo no paraíso. Em algum momento aquilo surtiu efeito. E alguns teólogos dizem que esse é Lucas, o mesmo lá que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então essa teologia eu gosto. Essa eu não quero que os teólogos se explodam, não. Essa é uma boa teoria que eu gosto. Mas o fato é que Jesus já havia vivenciado, já havia conversado com alguém sobre isso. E esse contexto aqui dessa parábola, se vocês analisarem em cima aí Jesus vai estar falando sobre o administrador imprudente, que é o mesmo assunto, a mesma matéria que Jesus está falando aqui sobre esse rico e o Lázaro, é o mesmo assunto que Jesus estava falando em cima, sobre o administrador imprudente. A gente já falou sobre isso aqui. Que o administrador ele vivia administrando seus bens de forma displicente. E aí o senhor dele ouviu um dia e falou, ó, tô ouvindo um negócio aqui contigo, sobre você não tem como. Dá conta aqui do que você me... de tudo que eu te dei, de tudo que você administrou, porque eu vou demitir você. E aí o que conta a parábola? A parábola diz que o cara pega e fala, já, você tá devendo quanto no meu patrão? Ah, eu tô devendo 40. Não. Me dá isso aqui, toma 20. Por quê? Porque ele tinha certeza que quando ele fosse demitido, ele ia encontrar misericórdia no Jarbe. Aí ele chama o Dudu e fala, Dudu, quanto você está devendo no meu patrão? Eu devo 75. Não, bota 35 aqui e tá tudo certo. Toma, leva a tua conta. Caiu tua conta pela metade. Por quê? Porque ele tinha certeza que quando ele fosse demitido, ele ia encontrar misericórdia no Jarbe, no Dudu. E ele fala, Cíntia, vem cá, Cíntia, vem cá. Vem cá, quanto eu devo 80. Não, toma, bota 35 aqui e mudou. Ele foi honesto? Não, ele foi desonesto. Mas Jesus na parábola diz o seguinte, que o dono da vinha louvou o administrador imprudente. E a lição que fica pra gente não é que a gente deve ser desonesto, a lição que fica pra gente é que a gente tem que lidar com as pessoas com misericórdia. A gente tem que lidar com as pessoas com bondade. Foi exatamente o que ele fez, para que a gente encontre refúgio nos lugares celestiais. Então Jesus vem com no mesmo contexto, falando sobre as riquezas, falando como você deve distribuir, como você deve tratar bem as pessoas. E o interessante, algumas coisas a gente pode afirmar sobre esse homem, sobre esse rico. Uma das coisas é essa, que ele vivia segundo as suas riquezas. O segundo, no versículo 21, diz o seguinte, desejava, aí Lázaro, comer ao menos as sobras da mesa desse rico, mas só tinha os cachorros que vinham lamber as feridas. Se Lázaro desejava comer as sobras da mesa do rico, mas ele só tinha os cachorros que lhe lambessem a ferida, isso indica o quê? Que nem das migalhas da riqueza do rico, que caíam da mesa do rico, ele comia. Ou seja, o cara ele não vivia simplesmente só pelos prazeres da vida dele. Ele não vivia simplesmente só pelo que a riqueza dava para ele. Ele também vivia de maneira que ele não tinha um mínimo de generosidade, que era pelo menos a migalha, o que sobrou. Compartilha pelo menos o que sobrou. Não é o que Jesus indica, né? Quando Jesus está no templo e os sacerdotes, os pastores, né? Começam a lançar nota de 500, nota de 1.500. Aí vem a viúva lá com... Eu tinha 50 centavos, o que você botou? 50 centavos e coloca. Aí Jesus chama atenção. Presta atenção, quem deu mais? Ó, quem deu mais foi o pastor Jarbe. Deu 3 notas de 1.500, não. Quem deu mais foi a dona Célia, deu 50 centavos. Porque o Jarbe deu do que sobrava. Mas a dona Célia deu tudo que tinha. O que Jesus indica é que a gente dê do melhor que a gente possa dar. Mas esse cara, ele não dava nem do mínimo. Ele não dava nem do mínimo. Jesus fala isso para reprovar o pastor Jarbe. E para louvar a dona Célia, que era pobrezinha.
Mas nem o que o pastor Gerardo fazia, que é o que Jesus queria censurar, o cara fazia. Que nem do que caía da mesa ele deixava. Talvez a gente questione assim, se esse cara estava no lugar certo, em tormento, eu imagino que sim. Ele não partilhava nem as migalhas que caíam da sua mesa. Mas sabe o que é o mais interessante dessa parábola? É o seguinte, que esse cara era importante. A vestimenta, eu estava estudando, a vestimenta que dizia que ele usava, do tal do linho, era vestimenta de rei. De tão poderoso que ele era, segundo a história que Jesus contava. Mas tem um detalhe muito importante. Vocês sabem o nome dele? Alguém sabe o nome dele? Não? Nem eu. Nem Jesus. Porque por mais importante que ele achava que ele fosse, ele não tinha nem nome. Ele não é nem mencionado, ele não é importante. E às vezes a gente acha que pelo que a gente tem, pelo que a gente sabe, não, vou fazer um bacharel em teologia, já vou ficar o cara. Às vezes a gente acha que a gente vale o que tem. E no reino de Deus essa matemática não existe. Você não vale o que você tem, você não vale o que você faz. O teu valor é o valor que ele incutiu em você. Engraçado que Lázaro deu nome. Lázaro tem nome. E Lázaro tem um nome por uma circunstância maravilhosa, que é onde eu quero chegar com vocês aqui. Vou chegar lá. Versículo 23 é o seguinte. Ali no inferno ele viu Lázaro, lá longe com Abraão. Versículo 24. Pai Abraão, gritou ele, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja com a ponta do dedo molhada na água, para refrescar minha língua, pois estou atormentado em chamas. Versículo 27 diz o seguinte. Ô pai Abraão, manda o Lázaro lá na casa do meu pai. Retrucou o rico. Porque tenho 5 irmãos e é preciso avisá-los para que não venham para este lugar de sofrimento quando morreram. Eu acho que ele não entendeu a posição dele. Veja bem se eu estou maluco. O cara está em tormento, o cara está em fogo, e ele vê o Lázaro que está em paz, que está no seio de Abraão, deitado aqui, ó, no peito de Abraão, fala, não, manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. É interessante que assim, a gente passando, lendo a história à primeira vista, isso parece passar desapercebido. Mas você olha, inclusive, isso aqui eu estava lendo no próprio estudo, eu falei, caramba, a postura dele era tão egoísta, era tão sovina, era tão mesquinha, que mesmo ele estando em sofrimento, ele ainda tratava Lázaro como se fosse um serviçal, alguém menor do que ele. E isso não tem espaço no Evangelho. No Evangelho de Cristo não tem maior, não tem menor. No Evangelho de Cristo a hierarquia não é vertical, ela é horizontal. Estamos todos no mesmo lugar. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos, e no grego todos, é todos. No hebraico também. No hebraico também. E no aramaico também. Deus encerrou a todos embaixo de desobediência para com todos usar de misericórdia. E ele não enxergava, ele não entendia a posição dele. Versículo 20. O mendigo chamado Lázaro, que tinha nome, cheio de doenças, costumava estar deitado à sua porta. Desejava comer ao menos as sobras desse rico. E a gente vê que a situação do Lázaro não era boa, né? A gente vê que esse homem, e aí entra num debate político terrível, né? Porque eu vejo algumas pessoas falando, não, porque Deus veio para os pobres. Aí você pergunta, Deus veio para os pobres. Mas aí você pergunta, quem era José de Arimateia e quem era Nicodemos? Porque hoje, como a gente tem visto um evangelho que só abraça a pauta política, um evangelho que diz que pauta política é evangelho e não é. Não é. Que Jesus só veio para os pobres. Jesus veio para, no hebraico e no aramaico já, Jesus veio para todos. Por quê? Quem perfuma o corpo de Jesus e quem dá um túmulo para Jesus? José de Arimateia e Nicodemos, que eram discípulos de Jesus e que eram cheios da grana. Já falei isso aqui uma vez. A Nicodemos diz aí os teólogos de novo, né? Os crânios dizem que Nicodemos era tão rico que ele podia sustentar a nação de Israel por 7 anos. E quando Jesus encontra Nicodemos, o que Jesus diz para Nicodemos? Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres? Não. Diz o que para ele? Necessário nascer de novo. Aí voltamos aqui na diferença. Nicodemos tinha dinheiro. O dinheiro não tinha Nicodemos. Nicodemos tinha outras coisas,
outros problemas, outros pecados, outras falhas, mas a ganância não era uma delas. Mas esse cara aqui, ele estava numa situação muito difícil, gente. Porque se os cães lambiam as feridas dele, indica que ele ainda era doente. Ele não era só pobre, ele não era só mendigo, ele era doente. E a graça de Deus alcança ele de maneira tal que ele vem e vai até o seio de Abraão. Mas o que eu queria falar com vocês, realmente, eu vou pedir para vocês, eu vou ler o Lucas 16, vou pedir para vocês abrirem em João 11:38. O evangelista João, esse estava lá, esse estava presente, esse viu tudo que está falando. Abre João 11:38 e eu vou terminar de ler o 17 aqui. E é isso aqui que eu queria falar com vocês. Aqui ainda no livro de Lucas, o rico, que não tem nome, que não era ninguém, diz o seguinte: o pai Abraão, manda-o, o Lázaro, para a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos e é preciso avisá-los para que não venham a este lugar de sofrimento quando morrerem. Mas Abraão declarou: eles têm as escrituras de Moisés e dos profetas, que ouçam seus avisos. Não, pai Abraão, se alguém de entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão disse: eles não ouvem Moisés e os profetas, não ouvirão nem mesmo alguém que se levante dentre os mortos. Eu estava pensando o seguinte, porque às vezes Deus não faz certos milagres, certas proezas, de modo que seja assim, que as pessoas elas não consigam resistir. Por que Deus não opera? Essa semana mesmo eu estava passando uma situação, eu falei: meu Deus, me livra, faz alguma coisa para me livrar, sabe, opera alguma coisa, muda, sabe, opera um sinal, alguma coisa. E sabe, eu fiquei pensando assim, Jesus ensina o seguinte: quem é fiel no pouco é colocado. Mas quem é infiel no pouco vai ser colocado no muito. Por quê? O muito para ele é sinal de desgraça. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu fico imaginando assim, a gente quer ter uma direção de Deus para uma coisa muito específica. A gente quer ter uma direção de Deus para um chamado muito específico, para uma coisa muito específica que Deus quer fazer. E a gente fala: Deus, revela, fala, mano. Eu mandei no básico, você nem leu. Você não entendeu o básico. Como é que eu vou fazer por você uma coisa maior, uma coisa diferente? O apóstolo Paulo fala, né, do menino, né? Quando é menino, a gente toma com leite. E quando cresce, a gente vai dando comida. E a gente pede: Deus, me dá comida. E Deus fala: toma leite. Deus, eu quero ter uma revelação muito maior daquilo propósito que o Senhor tem para mim. Cara, cumpre o básico que eu estou te mandando. Cumpre o básico, frutifica no Espírito Santo. Disciplinas espirituais. Estamos devendo, eu pelo menos estou. Jejua, caramba. Jejua. Corta metade do tempo da Netflix e dá para oração para leitura. Ninguém está falando para você não fazer, não. E às vezes a gente não vive o natural. E quem não vive o natural não pode viver o sobrenatural. Porque quem não é fiel no pouco, certamente não vai ser fiel no muito. E aqui vocês ouviram ele dizendo o seguinte: pai Abraão, manda lá o Lázaro ir lá falar com meu irmão, porque se uma pessoa ressuscitada dentre os mortos falar, eles vão dar ouvido, certo? Não parece uma coisa coerente? Você vê uma pessoa ressuscitando os mortos, você vai dar ouvido. Acompanha comigo João 11, a gente vai ler no versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o túmulo. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já está aí há 4 dias. E disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Eles tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou: Lázaro, vem para fora! Qual é o nome do morto? Lázaro. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido no pano. Disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo Jesus, o que Jesus fizera, creram nele.
Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Vocês estão acompanhando comigo isso? Então os chefes dos sacerdotes e fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Jesus contou uma história sobre um homem chamado Lázaro. E na história, ele diz que esse homem chamado lá, que o rico que vê Lázaro morrer, diz que se os irmãos dele vissem um homem ressuscitado dentre os mortos, eles creriam. Acabou de morrer um homem. A gente já leu essa história aqui sobre Lázaro. Vocês lembram que a gente falou sobre isso aqui? Que a Maria vem e fala: ó Jesus, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala: seu irmão há de ressuscitar, Maria. E Maria fala: eu sei, Jesus, no dia da ressurreição, né? E Jesus fala para Maria: Maria, o dia da ressurreição é uma quarta-feira de cinza, Maria. Vocês já viram aqueles filmes americanos que tem aqueles cemitérios bonitos? Aí geralmente no dia do velório tá chovendo, um céu cinza, já viram? Esse é o dia da ressurreição. Até que no dia da ressurreição surge Jesus. E aí quando Jesus surge, aquele tempo escuro clareia. E quando Jesus surge, os que morreram com Cristo ressuscitam primeiro. E quando Jesus surge, os mares devolvem os seus mortos. Jesus fala para Maria: Maria, o dia da ressurreição sou eu. Eu sou o dia. Sem mim não tem dia. Sabe, às vezes a gente se pega em geografias, aqui é a igreja. Não, Jesus está falando, não. Esquece dia, esquece data, esquece lugar. Eu sou. Não, mas a igreja é o... Como é que é a dúvida da mulher adulta? Vocês dizem que tem que adorar no templo, a gente diz que tem que adorar no monte. E onde que é o lugar? Não, vocês não entenderam nada. O lugar sou eu. O dia da ressurreição sou eu. E Jesus conta, diz isso para Maria, vai até o túmulo, ressuscita o Lázaro. E o Lázaro agora está em pé, que estava podre, carne podre, fedendo, está limpo, cheiroso, banho tomado, sentado na mesa, e a história espalha. E quem que ficam sabendo da história? Os pastores, os homens de Deus, os homens de fé, os homens que conheciam a teologia, padres, pastores, sabe aqueles caras tremendo? Eles ficam sabendo da história. E o que eles resolvem fazer? Matar a Jesus. Gente, às vezes, sabe, tem situações que não adianta a gente ver milagre. Tem situações que, como na minha oração, não adianta Deus fazer um milagre. Nós conversamos aqui sobre os discípulos de Emaús, vocês lembram disso quando a gente falou da ceia? Que Jesus chega perto dos discípulos que estavam a caminho, os discípulos não reconhecem ele. Vocês lembram disso? E aí Jesus começa a pregar para eles, começa a falar sobre eles, sobre a história desde Adão, o primeiro homem, até o último dos profetas. Os caras estão ouvindo uma pregação de Jesus. Não sabia que era Jesus. Os caras estão ouvindo uma pregação de Jesus, eles não reconhecem Jesus. E o evangelista diz que Jesus pega o pão e parte. E quando Jesus pega o pão e parte, os olhos deles se abrem, eles entendem que é Jesus. Sabe, às vezes tem coisas que sabe que não, nada é suficiente para descortinar os nossos olhos. Às vezes é uma postura de vida que tem que mudar. Às vezes não tem milagre que vai fazer a gente vivenciar aquilo que Deus, sabe, tem para a nossa vida. Tem situações na vida que nem o milagre constrange a gente. Tem situações que constrangem, tá? Tem situações que constrangem. A gente vai fazer a leitura final aqui, nos encaminhamos para o final. Mas tem momentos, sabe, na vida que só a palavra de Jesus e o Evangelho pode
pode nos libertar. Quando a gente ouve a história desse homem, desse rico, a gente vê claramente que... Eu não sei vocês, não vou falar para vocês, vou falar de mim. Eu me identifico com muita coisa. Viver a vida segundo os próprios prazeres, correndo atrás do próprio rabo, querendo viver para si, querendo fazer para si, querendo ajuntar para si. Esse cara sou eu. Vivendo muitas das vezes sem ofertar aquilo que Deus deu em abundância. Porque o Evangelho é sobre como eu... Você vai dar seus jogos? Metade. Metade. Falou que Deus te deu em abundância. Me deu mulheres também, eu tenho duas. Uma eu sei que não pode se cuidar sozinha, brincadeira. Quebrou até o fim da meada, tá vendo? Sabe, gente? Mas tem coisas, tem situações que é o Evangelho que tem que surtir efeito, que a palavra de Deus tem que surtir efeito na gente. Sabe, a gente vê o exemplo de vida desse cara, desse rico que não tem nome, e a forma como ele olhava para as pessoas. Porque Lázaro é qualquer um que você encontra e distrata. Lázaro é qualquer um que a gente olha pela cor da pele e levanta o vidro do carro. Lázaro é qualquer um. Lázaro é qualquer um que pede um prato de comida e a gente fala, ih, não tem. Lázaro é qualquer um que baixa no vidro do seu carro pedindo para você vir comprar uma bala e você, tô duro. Se a gente parar para analisar a história, a gente tem muito mais de rico do que de Lázaro. Se a gente parar para analisar tudo que Deus nos tem concedido, a gente tem muito mais de rico do que de Lázaro. E não é um milagre que vai mudar isso na gente. É o Evangelho de Jesus que tem que surtir efeito no nosso coração. Ensinando a gente a partilhar tudo que a gente tem. Ensinando a gente a olhar as pessoas com um olhar de amor e de alegria. Ensinando a gente a não viver em torno da gente mesmo. A gente não correr atrás do próprio rabo. Porque o Evangelho, ele não nos chama para vivermos em torno de nós mesmos. A última vez que eu falei aqui, eu falei sobre o fruto do Espírito. Quem lembra? Aí eu estava até comentando com o Gleice. Você já viu alguma árvore que come do próprio fruto? Já viu? Uma macieira. Ih, caiu minha maçã aqui. Come. Quem come do fruto das árvores são aqueles que estão ao seu derredor. As coisas que Deus te dá, Ele não dá para você. Ele dá para você abençoar. Não é como começa a parábola, não é como começa o Lucas 16 que eu falei pra gente, que eu falei com vocês. É a parábola do administrador imprudente. Quem é o dono da fazenda? Quem é o dono do dinheiro? É o administrador? Não. O administrador recebe para tomar conta. Esse cara é quem? Vamos fazer igual a igreja neopentecostal. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, esse cara é você. É chatão, né? Esse cara é você. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Gente, eu queria ler Mateus 11, não precisa abrir não. Mateus 11, 20. Diz o seguinte, Jesus está falando a respeito das cidades em que se opera, olha bem o contexto, em que se operaram milagres e eles não se converteram. A gente está falando exatamente sempre da mesma coisa. É Jesus operando milagres e nem os milagres sendo suficiente para fazer com que aquelas pessoas se convertessem de seus maus caminhos. Diz o seguinte, Jesus então começou a lançar no rosto deles as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e ainda assim não haverem se arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim e Betesda, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós vos fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ai de ti, Cafarnaum, que te erguestes até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menor rigor para os que de Sodoma no dia do juízo do que para ti. São cidades. Não é uma pessoa. São cidades inteiras.
Ah, são cidades de pessoas. Não são cidades de ateus. São cidades daqueles que foram criados segundo a lei de Moisés. Ou seja, de pessoas que conheciam a palavra, que conheciam Moisés e os profetas. Não é isso que o pai Abraão fala pro rico? Não, eles têm a Moisés e os profetas. Gente, se você não lembrar de nada que eu falei, lembra que é o evangelho que transforma a gente. É a palavra de Deus que transforma a gente. Quando você for pedir a Deus por um milagre, pensa realmente no fundo do coração se esse milagre ele vai servir para servir alguém. Pensa verdadeiramente se esse milagre ele tem uma função que a palavra de Deus não tem. Pensa se você vai encontrar no milagre alguma coisa que você poderia encontrar numa vida de oração, numa vida de estudo da palavra, numa vida de partilha. Porque tem situações na vida, tem transformações que a gente precisa passar dentro da gente que nem milagre vai resolver. É evangelho, é a palavra de Deus e é o nosso dispor do nosso coração a ser transformado. O nosso dispor do nosso coração a permitir que os frutos do fruto, olha aí os frutos, que o fruto do Espírito floresça em nós. Amém? Amém. Deus possa estar abençoando. Passar para o nosso presbítero Jarbe, fazer uma oração aí.